gauchesco e brasileiro. Buenas amigos, está começando mais um programa gauchesco e brasileiro que prazerosamente nós entregamos semanalmente nas quartas-feiras aqui pela CNT, a rede que abraça o Brasil, trazendo os nossos convidados e prosendo sobre temas importantes que dizem respeito às gentes, às pessoas. Afinal, o que é mais importante no planeta do que tudo é a vida. E a vida são as pessoas. A vida são os seres de qualquer espécie. E este programa, ele vai reflexionar a respeito do Dia Mundial da Água. Desde que me conheço por gente, e lá se vão mais de meio século, meus pais sempre nos ensinaram o respeito que devemos ter pela água, em jamais promover sua poluição. Afinal, sem água, não há vida. Ela participa da formação dos corpos e dos organismos. Talvez, considerando que 70% do planeta é feito de água, o homem insensato não se importa com ela. Ele vai gananciosamente desperdiçando, poluindo em nome do progresso, mesmo sabendo que aproximadamente 1% dessa água dá para o nosso consumo. Esse tema é tão importante e grave que, para chamar a atenção da humanidade, a ONU instituiu em 1992 o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água, comemorada a primeira vez em 1993, promovendo a Declaração Universal do Direito da Água em 10 artigos que expressamos a seguir. 1. A água faz parte do patrimônio do planeta. 2. A água é a seiva do nosso planeta. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta depende da preservação da água e dos seus ciclos. 5. A água não é somente herança de nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. A água não é uma doação gratuita da natureza apenas. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa, em que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica respeito à lei. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. 10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Vejamos, amigos, mesmo com todos os alertas mundiais sobre essa alarmante questão, a imbecilidade do homem, o único animal que defeca na água pelos esgotos, nefastamente, ao invés de cair na real, criando formas de não arruinar mais os mananciais hídricos que ainda nos restam, a inteligência humana prefere gastar fortunas à procura de água em outros planetas, nos levando a crer que esse animal dito racional morrerá de sede bem perto da fonte. Por isso, é fundamental que aprendamos o valor essencial da água para a sobrevivência de todos os seres vivos, reprimindo seus malfeitores. E para pensar, concluo parafraseando Guimarães Rosa, dizendo: a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, que a gente só dá valor quando acaba. Não é assim, doutor Paulo de Boni, que nós, gaúchos e brasileiros, às vezes de a pé e às vezes de a cavalo, nos preocupamos
por onde andamos em observar essas questões pelo Instituto Cavaleiros Farroupilhas, que inclusive promove o encontro dos acampamentos farroupilhas de Carnaval e de Páscoa, justamente para pensar e criar mecanismos, criar ideias a levar aos nossos mundos políticos na preservação desse bem que nos é tão caro e que as pessoas ainda não entendem que nós poderemos morrer de sede bem perto da fonte. Dorotel, sempre uma satisfação em participar das tuas produções radiofônicas e agora na televisão. O Rio Grande certamente fica com valores mais agregados com essas tuas produções, e isso me remete, já que foi citado o nosso Instituto Cavaleiro de Farroupilha, que desbravamos rotas, fizemos rotas ecológicas através de já 26 cavalgadas efetivadas. Lá, eu acho que no Alegrete, eu dei de rédea no meu cavalo e vi um outdoor que dizia: já que você é 70% água, seja 100% responsável. Então saí da fila, transgredindo a ordem do deslocamento urbano, mas aquilo não resisti. Então aquilo me chamou muita atenção. E nós soubemos que biologicamente nós somos constituídos de água, fundamentalmente de água. As nossas células é o nosso combustível maior, e água não se produz. A água se conserva, a água se preserva. E como tal, nós devemos ter essa preocupação, principalmente nas faixas etárias extremas, lá na infância, que uma criança desidratada é uma flor num vaso que murcha. Um idoso também precisa muito cuidado do ponto de vista de hidratação. Então nós temos essa preocupação científica com esses extremos da nossa curva existencial, e que nós temos essa consciência pública, consciência médica, consciência assistencial, que ela deve ser preservada a qualquer custo. E soubemos nós da agressão existente hoje, empresarial, ela é financeira, ela é umbilicista. Políticas umbilicistas que preservam só investimentos financeiros, que não conseguem enxergar além do nariz, além do seu próprio meio circunscrito ao meio restrito das pessoas. Que a coisa é muito ampla, a coisa é para gerações, e a água não se produz, eu volto a dizer. Ela é preservada e, como tal, nós temos essa responsabilidade. E hoje, complementando, eu vejo também passagens do Instituto Cavaleiro Farroupilha. Nós, como Cavaleiros Farroupilhas, que desbravamos rotas, valorizamos o pago que habitamos, que honrosamente habitamos. Lá, nas missões jesuíticas, bebemos água na cacimba dos jesuítas. Isso só se faz a cavalo e com calma, observando as circunstâncias do Rio Grande. Isso também é outra passagem marcante em relação à água. Fomos na cacimba dos jesuítas, que lá já preservavam, naquele sistema pioneiro de cooperativismo, filosófico, comunitário, deram exemplo lá atrás, já como se procede do ponto de vista público, do ponto de vista geral. Todos os corpos têm 70% de água. Tu acha que a gaita tem 70% de água também? A gaita certamente tem alma. E quem tem alma é movido à água, é movido à essência da vida, que é a água. E nós convidamos para que estivesse aqui conosco, e eu quero que o de casa com o teu microfone, a nossa querida fofa nobre de Guaíba, gaiteira louca de especial, que vem acompanhada com uma amiga que ela vai anunciar a todos vocês e dizer o que vai cantar ou tocar, interpretar. Exato. Para a abertura desse programa com gaita, que quer irrigar os nossos corações. Muito obrigada pelas palavras, e realmente foi uma satisfação receber o convite para fazer parte, né? Como falou o Dr. Deboni, porque o programa de rádio agora, através da televisão, isso só vem a somar e enriquecer cada vez mais a nossa música, a nossa cultura, a nossa tradição, ela de todas as formas. E tu unifica o camperismo com o lado artístico da coisa. Isso é muito importante. Te agradeço. Muito obrigada. E a gaita tem água, sim, tia, porque ela é feita de eucalipto. De madeira, da madeira para ser plantada, para crescer, tem que ter água, né? E o eucalipto, como diz o grosso, toma 5 litros d'água por dia. O eucalipto bebe igual a uma laranjeira. É verdade. E aqui, hoje, excepcionalmente, tá me fazendo costado essa guria, que ela é uma baterista. Ela toca bateria, mas ela também faz uma base nas cordas. Então, para a gaita não ficar meio sozinha no baile, me faz um costado dela. Mas é claro, bem que fizesse. Essa aqui é a Elizabeth Abreu.
Da Elizabeth cidade Abreu? Abreu. É minha parente, tu tem cara de Abreu mesmo. Eu sou Fagundes de Abreu, do Alegrete. de Mas eu nasci Vacaria. em Uruguaiana, porque naquela época o chique das famílias tradicionais do Alegrete é terem seus filhos em cidade grande. Aí eu nasci em Uruguaiana. Ah, não, meu pai é de Vacaria mesmo, então... São bem, parentes nossos, vacarianos, olha aí, Abreus. que maravilha. né? Não, Não te duvido. distante. O mundo é pequeno, né? Tchê? É Bem verdade. redondinho. Então abre a gaita, gaiteira, Vamos. e vamos curtir Fofa Nobre com a minha parente Abreu no violão ali. Vamos fazer uma marca, então, que eu tenho, graças a Deus, do meu primeiro disco, que foi indicado até, acho que tu fez parte do corpo de jurado, o Prêmio Açoriano, Sim, fui muitos anos. como melhor instrumentista regional e como disco revelação. Não E eu puxamos brasa pro assado, agradeço. foi merecedor. Agradeço, então vou fazer uma música de composição minha que está nesse disco, então, bem precioso. Dá-lhe boca. Que baita chamamé, mas que baita chamamé com Fofa Nobre. Bem precioso assim é o nosso programa. Fique aí que já vem o segundo bloco. Gauchesco e brasileiro. Está de volta o seu programa Gaúchesco Brasileiro e o tema é muito importante, vocês já viram. Falamos sobre água, a necessidade, a importância vital que nós temos e de cuidar as nossas águas. Eu fico muito triste porque as nossas cidades brasileiras todas direcionam seus esgotos sem tratamento
ou com um tratamento precário para os nossos rios e vão afogando nossos rios. O Brasil tem mais de 500 anos e faz 300 anos que o homem defeca na água pelos nossos esgotos. Isso é uma tristeza, isso é uma irracionalidade. Nós precisamos readequar os nossos pensamentos e direcionar os nossos investimentos públicos a resolver essa questão, que é muito fácil. A Europa resolveu e conseguiu despoluir o rio Sena, que era o rio mais poluído da Europa, com estações de tratamento residenciais. E hoje, o rio Sena é possível a gurizada pescar lambari e dar uns biquinhos de vez em quando, enquanto nós vamos aqui imundiciando os nossos rios com os dejetos residenciais, com os resíduos das fábricas e sem um cuidado devido para que esses rios continuem nos dando a água que precisamos, muito mais merecemos. Então, essa é a fonte da nossa orientação neste programa, que quer ainda lembrar pelo livro Agenda Gaúcha 2020, que traz a história do cavalo no mundo, que no dia 18, portanto hoje, quarta-feira, marca a morte de Maria da Conceição Aroeira, uma escritora, jornalista, líder sindical e poetisa que morreu em 1935. Temos ainda aqui, na quinta-feira, dia 19, o aniversário do município gaúcho Paim Filho e São José do Inhocorá. Também nascimento do padre José de Anchieta, esse padre jesuíta espanhol, santo da Igreja Católica e um dos fundadores da cidade brasileira de São Paulo, em San Cristóbal de la Laguna, Espanha. Em 1534 nasceu o nosso Anchieta. Ainda quero salientar que no dia 20, sexta-feira, temos aqui uma ponchada de municípios gaúchos de aniversário. Se sintam todos felicitados, porque desde Alto Feliz até a Vitória das Missões são mais de 60 municípios gaúchos de aniversário. Não dá tempo de citar todos, mas você sabe que estão aniversariando. Ou aqueles que têm o livro Agenda Gaúcha poderão, na página 90, saber quais são os municípios de aniversário no dia 20 de março. Dr. Paulo Deboni, o tema é a água. E como nós estamos vendo aqui na abertura de abril, eu quero exibir a todos vocês, o Dr. Paulo Deboni e a Maria Luísa Deboni, que vai estar nos próximos blocos conosco, falando das experiências através dessas cavalgadas, eles montados pelo Colorado, e dizer o que tem enxergado aí nessas cruzadas com relação ao cuidado das águas. Dorotel, é importante enfatizar também o que tu mencionou no início, que a questão do zelo pela água cai novamente em gestão e impunidade. Parece que alguns processos aí têm capa. Então aí fica difícil, a gente sabe disso, mas essa área é muito profunda e não é questão de discutir aqui, mas cabe esse alertar para isso. Então o coletivo, o zelo pela manutenção da água também parece que passa por isso, gestão e impunidade de certos processos que andam por aí. Mas frisemos aqui os grandes progressos com a água. Aqui no nosso lado, Guaíba, parece que redescobriram a roda com o catamarã. Fizemos esse preceito, citaste o Sena, com os Cavaleiros Farroupilha, quando fomos fundar o União dos Ideais lá na França. Nós fizemos um passeio nas pontes do Sena, lugares clássicos, históricos, arquitetônicos, maravilhosos. Agora tive recentemente em Recife também, a Veneza Brasileira, catamarã, que passa por todas as pontes históricas, sítios históricos de catamarã. Então, como meio de transporte, e nós como Cavaleiros Farroupilhas, já varamos, como diz o gaúcho, de balsa, a nado, a cavalo, ao Ibiqui de balsa, em várias cruzadas. O Piratini, passamos amadrinhado pelos bombeiros, um serviço público que, ressalte-se aqui, exerceram com a maior dignidade aquele serviço público, pago pelo contribuinte, foram lá nos amadrinhar, para nos dar segurança para atravessar o Piratini, com a correnteza característica dele e nos causando uma emoção e uma autenticidade nos nossos trajetos. O São Gonçalo,
Tivemos uma oportunidade também de demonstração da habilidade do gaúcho, do cavaleiro, a nado, e com todas as seguranças que a travessia exigia. Em águas que ainda é possível usufruir, tanto para o banho quanto para o consumo. Então nós temos assim esse exemplo também como meio de transporte, como fonte de economia. O Brasil tem um sistema viário absolutamente expressivo, da Amazônia até o extremo sul. Então nós temos conexão com o Mercosul, rios maravilhosos, que certamente iriam proporcionar um gasto muito menor em transporte, em movimentações coletivas de cargas. Mas eu acho que já foi feito esse alerta. Aliviando as estradas e o monóxido de carbono que vai para o aquecimento global. Uma maneira mais adequada de se fazer esse transporte, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ecológico e politicamente correto, para dizer assim. O enriquecimento das populações ribeirinhas. Perfeitamente. Então temos também aqui exemplos ao nosso lado. O nosso rio Passo Fundo, que agoniza ali do lado há anos. Então nós temos essas coisas que são interessantes para a gente só mencionar aqui, não no sentido de só apontá-las, mas que dá um choque também do ponto de vista público, de gestão, para que isso ocorra algum zelo do ponto de vista geral de harmonia do ecossistema do qual habitamos. Paulo Pires escreveu numa canção lá em 1971, 72, Súplica de um Rio, escrevendo: não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor, o biguá que mergulhava já morreu e água-pé não dá mais flor. E a Fofa Nobre, que nasceu nadando aqui no Guaíba, aqui, né, nessa cidade bonita, né? Me conta um pouco da tua infância, Fofa. Pois então, eu nasci em Porto Alegre, mas fui só para nascer, né? Depois voltemos para Guaíba Velha para se criar bem na beira do rio mesmo, porque quem me criou foi o meu avô materno, seu Manuel Nobre, que Deus o tenha. Ele que me botou nesse caminho da música, da gaita. E a gente se criou na rua, ali na Alvorada, bem pertinho do rio. É uma quadra do rio, nós estávamos ali. E não é mentira nenhuma. Quem me conhece sabe que eu fugia da avó para nós ir tomar banho para pescar lambari. Com a gurizadinha, ela se reunia, ela pescava, fazia enchia uma lata de lambari e trazia para casa para fritar para comer. Que maravilha. Hoje em dia tu não pode mais fazer isso, né, tchê? Tu não sabe por quê. É a falta de consciência do ser humano. E trabalhar, como diz o doutor, no foco da coisa que é as crianças. E fazer eles se conscientizarem desde cedo, né? E a gaita chega ao teu peito em que época? A gaita foi quando meu avô pegou... Meu avô recebeu lá em troca de um serviço que o avô trabalhava. O meu avô era ex-funcionário, funcionário aposentado do Dyer. Tá? Aí ele se aposentou e seguiu trabalhando na oficina mecânica em casa e atendia os veículos de grande porte. Poucos trabalhavam na época. E ele, na troca de um serviço, ele recebeu lá 20 sucatas de gaita. Ele juntou tudo, mandou arrumar, deu 2. E numa dessas sobrou uma 8 baixo lá, Oner, mas velha, que nós fechava e abria, ele penteava os cabelos, né? Chacoalhava tudo, de tão velha. E eu comecei a fazer os barulhinhos que o meu avô fazia. Eu queria imitar o meu avô, tocando. E ele viu que eu estava fazendo já com sentido, que tinha ritmo aquilo que eu estava fazendo. E me apresentou o saudoso Sadi Cardoso, que foi que me guiou, graças a Deus. Que coisa boa. E o que tu escolheu, apartou, para nós presentear neste momento? Então, a gente resolveu fazer uma música que todo aluno que foi forjado pelo mestre Sadi Cardoso faz, que é o Minuano, uma música dele consagrada, que foi uma música tema também do Tempo e o Vento. Da primeira versão, Tempo e o Vento, é a música Minuano Sadi Cardoso, que toca no DVD Trilha. É só pesquisar lá que vocês vão ver. Então vou fazer em homenagem ao meu mestre Minuano. Muito bem. Fofa Nobre, acompanhada pela minha parente ali, Elizabeth Abreu, que traz na sua guitarra, né, o encanto e a destreza da mulher gaúcha nos palcos, através da música regional do nosso pago. Vamos ouvir.
gaúchesco e brasileiro.